Olá, como vai? Tudo bem? Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Eduardo, o porta-voz da Palavra de Deus. E gostaria de vos compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus, que está escrito lá no livro de 1 Samuel 25, do 12 a seguir. O título fala assim: Davi e Nabal. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal e perguntai-lhe em meu nome: Como está? Direis aquele próspero: Paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosquiadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta. Pois os dias que estiveram no Carmelo, pergunta aos teus moços, e eles te dirão: Achem mercê, pois os meus moços, na tua presença, porque viemos em boa hora. Pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras, em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi, e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao teu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homem que eu não sei de onde vem? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: Cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso senhor. Porém, este disparou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles. E de nenhum modo, nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles. Quando estávamos no campo, de um muro em redor, nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que há de fazer, porque já mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Glórias a Deus, aleluias. Santo é o Senhor. Forte esta história, meus irmãos. Há tempos eu li essa história e releio da palavra de Deus, e me chamou muito a atenção. Davi, para quem não conhece, foi um homem, um menino que fica nas malhadas, cuidando das ovelhas dos seus pais. Porém, ele ficava
à parte e tinha vários irmãos. Porém, um certo dia, Deus usou o profeta Samuel e foi até a casa de Jessé procurar os filhos de Jessé. Porém, Deus falou para não se atentar para a aparência. Chegando lá, passaram-se todos os filhos que estavam na casa na frente de Samuel, e Deus disse: não são esses. Samuel perguntou: porventura são todos seus filhos? Não falta mais nenhum? Jessé lembrou: tem o Davizinho que está lá nas malhadas, cuidando das ovelhas. Aí Samuel falou: pois chama ele aqui. Quando o chamou, ungiu a rei. Quando o ungiu a rei, aí ele não tinha ainda não tinha assumido o seu cargo, porém foi trabalhar para Saul. Saul era o rei que foi ungido à escolha dos seres humanos. Os homens escolheram um rei para reinar e foi escolhido o rei Saul. Pois ele perdeu seu reinado, ele desobedeceu a ordem de Deus dada através do seu servo Samuel. Samuel disse para destruir todos os amalequitas, todos aqueles povos, não deixar ninguém vivo, nenhum despojos. Ele acabou deixando um rei vivo. Não era para deixar, ainda trouxe animais. Então ele desobedeceu a ordem de Deus. Então não desobedeça a ordem de Deus, porque o preço é caro. Talvez você não suporte. Daí então, ele perdeu seu reinado e Deus mandou um espírito maligno para atormentar a vida de Saul. Porém, foi encontrado Davi. Davi passou a trabalhar na casa do rei. Davi tem muitas histórias que não vou entrar no ponto agora, como destruiu o gigante Golias e muito mais situações que Davi ele foi muito bem aventurado. Eu quero chegar no ponto aqui da história de Nabal, juntamente com o Davi e Abigail. Continuando, ao perder o seu reinado, Deus já usou o próprio Davi para poder tocar a harpa para Saul. Daí então o espírito maligno se afastava. Mas Davi começou a fazer muito sucesso. Ele começou a crescer muito através do Espírito Santo que foi derramado na vida dele após Samuel ungir ele com óleo, jogando na sua cabeça, ungindo o rei. Porém, ele crescia muito. Ele ficou um ótimo guerreiro, venceu batalhas, matou muitos filisteus. Então Saul passou a ter ciúme de Davi. Davi teve que fugir. Daí então Davi ficou andando, juntou com muitos homens que não tinha amparato. Porém Davi acolheu muitos homens. Daí então aqui nessa contagem fala 400 homens, mas multiplicou muito mais. Ele foi pedir, mandou os seus 10 servos e até a Nabal pedir um alimento, que eles estavam com fome, eram muitos homens. Porém, Nabal disse que não conhecia Davi. Davi era muito conhecido. Nabal disse que não conhecia. Não sei se ele falou por rebeldia, por raiva, ou por não querer ajudar, porque era impossível praticamente naquela época não conhecer Davi. Nabal não quis ajudar. Nabal, ele se deixou ser usado pelo mal. Ele com tantas ovelhas e animais, tantos frutos, tantas coisas na sua fazenda, ele tinha uma terra imensa. Ele não ajudou a Davi. Os servos voltou para Davi e falou a história. Davi mandou os homens cingir suas espadas e a descer para destruir toda a sua casa. Toda a sua casa seria destruída. Porém, um dos servos de Nabal falou para Abigail o que tinha ocorrido. Porém, Abigail, ela atentou-se e preocupou-se com a sua casa, se preocupou com a vida dela, a vida dos povos, dos servos e todos que existiam na família naquela época. Porém, Abigail foi inteligente, sábia. A palavra diz que Abigail é sensata. Abigail, ela juntou muitos alimentos, trouxe servos com ela e animais e colocou em cima um alimento
e seguiu-se até onde Davi estava. Chegando lá, Davi já estava pronto para descer e matar a todos da casa de Nabal. Abigail falou: meu senhor, perdoa meu marido por mim, perdoa toda a minha casa, perdoa, não faça tal coisa, senhor. Davi ouve aquela mulher sábia, recebe seus alimentos e desiste de matar toda aquela casa. Davi falou: que mal eu iria fazer, não vou fazer mais isso. Por quê? Abigail foi uma mulher muito inteligente. Pensem vocês, uma casa inteira jurada de morte pela sabedoria de uma mulher chamada Abigail, todos foram poupados. Abigail foi abençoada. Quantas mulheres sensatas existem hoje em dia no mundo? Quantas mulheres ela consegue contornar a situação adversas, situações críticas de morte, situações diversas. A mulher com sabedoria que Deus deu, ela pode vencer. Em Provérbios 14:1 fala que a mulher sábia edifica a tua casa. Provérbios 31:10 fala que a mulher virtuosa quem a acharás, pois Nabal, mesmo sendo mau, achou uma mulher virtuosa. Ele desperdiçou. Por quê? Porque logo em seguida, a ela ajudar Davi, pouco tempo, Nabal morre. Apagou, inspirou dessa terra. Adiantou ele negar ajuda ao próximo? Você e eu não devemos jamais negar ajuda ao próximo, porque Deus fala para nós amarmos o próximo como a nós mesmos, que possamos amar o próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. Abigail foi sábia. Davi ouviu Abigail. Nabal não ajudou o próximo. O servo de Nabal informou para Abigail, daí então seguiu-se a jornada. Um servo informou a situação a ela e aí ela pôde ir contornar toda a situação. E fala mais na palavra que Nabal não tinha como ele ouvir ninguém, pois ele era filho de Belial, filho do mal, filho da maldade. Infelizmente ele se entregou ao mal, endureceu seu coração, endureceu sua nuca, cabeça dura serviço. Assim é no tempo de hoje. Pessoas, Deus fala, usa os vasos, mas não dá ouvido. Ela prefere perder a salvação, mas não ouve a voz de Deus. Abigail ouviu a voz. Ela foi sábia, sensata. E Davi, mesmo tendo poder, uma simples mulher falou com ele e ele ouviu. E assim, a casa toda foi poupada, menos Nabal, que ele, do nada, morreu. Nosso Deus permitiu Nabal partir, porque o coração dele era muito duro. E infelizmente hoje em dia se encontra muitas pessoas assim. Você que está assistindo esse vídeo, ouvindo minha voz neste momento, que você possa dar ouvido à palavra de Deus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através do Senhor Jesus, como está lá em João 14,6. Não seja Nabal, não seja filho de Belial, seja Abigail sábia, filha de Deus, seja como Davi que ouviu o conselho da serva do Senhor. Você que está nesse momento aí, saiba que existe um Deus, que Ele pode salvar, pode curar, pode libertar, Ele pode trazer curas impossíveis, Ele pode te livrar de todas as doenças, de todos os males, Ele pode fazer você crescer em todos os aspectos. Que hoje você, ao ouvir essa palavra, saiba, Jesus salva, Ele cura e liberta, Ele é o único caminho. Não existe outro caminho a seguir a não ser Jesus. O mundo ao qual vivemos está com os tempos cortados. Contado. O mundo jaz do maligno, como fala lá em 1 João 5,19.
o mundo jaz do maligno. Que Deus possa abençoar você poderosamente. Escute a palavra de Deus, seja sábio, escute, pois o mal tem soprado muitas palavras maldosas no ouvido das pessoas e muitos têm dado ouvido ao mal e têm perdido sua vida física nesta terra e também, juntamente com a vida física, perdeu a salvação. Como fala em Romanos 10, 9 e 10, com o coração se crê, mas com a boca se faz confissão para a remissão de pecado. Confesse Jesus como seu Salvador hoje, porque só Ele pode te dar a vida eterna. Que Deus em Cristo abençoe a todos e fica na paz do Senhor Jesus.